sabe? Então, assim, só voltando um pouco a contextualizar, deixa eu esconder um pouquinho aqui só pra gente conversar um pouquinho. A minha. Eu tenho trabalhado com uso de tecnologia em aba já há alguns anos e sempre durante essas minhas pesquisas, tanto pesquisas quanto intervenção clínica, quanto supervisão, consultoria, eu sempre tenho tido algumas inquietações. E essa apresentação de hoje é basicamente isso, sabe? É como se fosse um compilado de algumas inquietações e coisas que eu acredito que quando a gente fala de uso de tecnologia em aba, não só acredito, mas tenho visto como evidência também, são coisas que podem facilitar muito nesse processo de tomada de decisão para a gente entender se o uso de algumas tecnologias, se isso vai ser uma boa escolha para o contexto de cada um. Artigos, referências, vídeos e tudo mais, eu vou compartilhar com vocês, tá, Cíntia? Depois numa pasta de Google Drive, aí você pode compartilhar com o pessoal. Mas a minha preocupação hoje, especialmente considerando, eu imagino que o público seja super diverso, né? Não estou aqui para ficar falando demais de behavior aids e coisas super acadêmicas. A minha ideia é realmente, a partir desses processos, a partir dessa minha experiência, trazer algumas reflexões e algumas ferramentas, inclusive, para a gente pensar um pouquinho juntos nesse processo de tomada de decisão, tá? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou analista do comportamento, tá? Deixa eu voltar aqui que tem uns agradecimentos também, mas eu sou analista do comportamento certificado em nível de doutorado. Eu fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará, em teoria e pesquisa do comportamento. E fiz o meu pós-doutorado em Nebraska, nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska, que é onde hoje eu sou professor. Estou trabalhando como professor aqui no departamento de psicologia e em termos de pesquisa eu tenho trabalhado, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tenho trabalhado com o uso de tecnologias para intervenção e treinamento, análise do comportamento. A gente tem um laboratório aqui onde a gente trabalha nessa frente. E em termos de intervenções clínicas, eu tenho trabalhado muito fornecendo assistência a jovens e adultos que estão no espectro do autismo no que diz respeito à transição deles para a vida adulta. Então, eu trabalho bastante com residências terapêuticas aqui, também trabalho com programas que cuidam de treinamento para transição para o mercado de trabalho. Então, é um pouquinho um resumo do resumo de algumas coisas que eu tenho feito ultimamente aqui em Nebraska. E eu também trabalho, já faz uns 2 anos que eu trabalho como especialista de área pelo BSB. Então, eu também trabalho como supervisor e consultor para pessoas que estão em busca de certificação internacional. Para eu não esquecer, também queria super agradecer, tá, vocês do NAP Neuro, Cíntia, também, né, pelo convite para eu estar aqui com vocês. O pessoal que está acompanhando também a gente online. É, é, como eu tinha comentado desde o começo da jornada de manhã cedo, eu estava acompanhando e fico feliz de estar no meio de gente super querida, né? A própria Cíntia, tem Luiz, que acabou de falar, o Henrique, o André. Então, são pessoas que super estão no meu coração e fico feliz de estar aí junto com vocês nesse evento. Tá? Vou tentar dar uma contextualizada em algumas coisas que a gente vai falar hoje. Tá? Antes que eu não esqueça também, boa parte do que a gente fala em termos de tecnologias para análise de comportamento, vocês vão ver que a gente vai falar sobre. A gente tem diversas definições sobre o que é tecnologia. E quando a gente fala de uso de tecnologias em análise de comportamento, a gente tem várias frentes que a gente pode
atingir. Eu vou estar falando de algumas específicas, tá? Que são os tipos de tecnologias que eu tenho tido mais experiência na minha prática clínica, de supervisão e de pesquisa. Mas também, a minha experiência com essas tecnologias tem me gerado essas perguntas, essas inquietações, que eu espero que também possam ajudar vocês aí que estão na prática clínica, que estão fazendo pesquisa, que estão fazendo supervisão, a também ter essas reflexões e tentar analisar o que é que funciona melhor para vocês ou não no contexto de vocês, tá? Eu, como eu mencionei rapidinho para vocês, eu trabalho aqui em termos de pesquisa com um laboratório que utiliza tecnologias para intervenções comportamentais. Então aqui a gente tem pesquisas que estão acontecendo no momento que a gente utiliza videomodelação, realidade virtual e treinamento. Em algumas publicações a gente vê a nomenclatura treinamento informatizado por computador ou e-learning, né? São duas nomenclaturas que geralmente falam do mesmo tipo de formato de entrega de treinamento ou intervenção em análise do comportamento, tá? Só queria deixar, né, registrado o meu agradecimento à minha equipe, né, aqui dentro da Universidade de Nebraska. A gente tem um conjunto de 6 professores, tá? E todos nós trabalhamos nesse laboratório, né, tentando aí entender quais são as pesquisas que as tecnologias que vão ser mais eficientes para nossa para as nossas intervenções em análise do comportamento, tá? Não podia deixar isso passar. Aqui eu só tinha colocado um exemplo, né, de uma das pesquisas que a gente está executando atualmente, que é a gente está desenvolvendo uma simulação para ensino de avaliação de preferências através de realidade virtual. É uma pesquisa que a gente começou a coletar dado recentemente, mas eu queria compartilhar isso com vocês só para trazer para vocês um dos exemplos de pesquisas que a gente tem feito no nosso laboratório, tá? E eu também acho importante trazer algumas pequenas observações, tá? Apesar de eu trabalhar para a Universidade de Nebraska e também trabalhar junto com o BSB e também como o Luiz mencionou, né, tá junto com os meus queridos da ANPAC, queria deixar claro que todas as opiniões que eu estou trazendo aqui são minhas opiniões, eu não estou representando nenhuma das organizações das quais eu faço parte e trabalho junto. E as imagens aqui que eu vou trazer para vocês, elas são todas retiradas do Google ou de ferramentas de outras ferramentas de acesso gratuito, tá? E também um outro lembrete, só para deixar claro. Eu acho. Ah, sim, Cíntia. Não tá vendo a apresentação. Foi de propósito, tá? Não, Adriano, quando você mostra o slide, agora tá sem, mas quando você mostra, ele tá bastante embaçado. Não sei se é algo na configuração, não dá para ler. E agora? Esse tá com a letra grande, ok, mas, por exemplo, o seu nome em cima tá borrado, não dá para ler. Ih, Não sei se conexão, né? Eu vou. Mas pode ir tocando, você usa para se guiar e algumas coisas a gente consegue identificar aqui. Beleza. Tá, se tiver alguma coisa que for importante para nossa conversa e ficar difícil de ver, você me fala e daí eu vou clarificando, tá? Combinado. Eu, de novo, né, gosto desse formato nosso de conversa, porque daí eu uso os slides mais pra gente guiar o nosso papo, né? Aí, e eu acho que isso vai também de acordo com algumas coisas que o Luiz, inclusive, tinha mencionado, que eu estava acompanhando na apresentação dele. Apesar de a gente estar falando de tecnologia, não é sobre todo tipo de procedimento, sobre todo tipo de tecnologia que eu vou estar falando aqui com vocês. Então, acho importante também a gente dar uma clarificada em algumas coisas. E falar sobre o que a gente não vai falar hoje. Algumas coisitas, tá? E eu acho que o texto vai ficar um pouco
embaçado, mas eu vou aqui falar para vocês. Primeiro de tudo, né, até por conta das discussões que têm acontecido no Brasil, a gente não vai falar sobre como usar tecnologia para fazer em 10 horas de intervenção o que, na verdade, a literatura traz para a gente que se faz em 40. A gente não vai falar sobre utilizar a inteligência artificial para desenvolver planos de intervenção e também a gente não vai falar nada sobre utilização de procedimentos milagrosos, coisas instantâneas, né? E coisas que não são individualizadas, até porque isso não é aba, né, gente? Então é muito importante deixar muito claro que, apesar de tecnologia ajudar muito a gente no que diz respeito à eficiência e às vezes até em termos de eficácia, né, de qualidade do nosso trabalho, uma das conversas que vai permear muito o nosso papo hoje é a gente conseguir discriminar o que é que faz sentido para o nosso contexto e o que é que não faz sentido, tá? E vou deixar vocês muito à vontade para comentar sobre o que é que funciona para vocês e o que é que não funciona, especialmente porque já eu tô, eh, apesar de eu atuar com muitas pessoas do Brasil, eu já não estou no Brasil já faz 3 anos, né, então, hã, muitas vezes é importante também ter esse feedback de quem está no dia a dia vivendo essas questões e que está tendo acesso a esses problemas. Não obstante, né, hã, vou pedir para que vocês tenham muita desconfiança se alguém falar para vocês que tecnologia vai ser a solução de todos os problemas e só pelo fato de estar usando tecnologia, eh, você já cegamente tem que escolher tecnologia a despeito de qualquer outra coisa. Não, essa não vai ser a nossa conversa hoje. Eu adoro tecnologia, sou super nerd e gosto de muitas coisas, quando se fala de tecnologia, mas a nossa reflexão hoje vai ser: ok, que aspectos eu preciso observar no meu processo de tomada de decisão sobre usar uma tecnologia ou outra, ou sobre não usar tecnologia nenhuma, tá, gente? É, a gente vai falar, né, trazendo um pouquinho alguns pontos que vão guiar a nossa conversa, algumas formas, né, de entender tecnologia, algumas das tecnologias mais utilizadas em análise comportamental aplicada, tá? Vou estar falando da parte aplicada especificamente, porque se fosse falar de tecnologia em análise do comportamento como um todo, a gente não sairia hoje. Tem muita coisa que já vem sendo feita na área já há muito tempo. Mas vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e especialmente alguns exemplos da minha experiência, tá? Alguns prós e contras também, a gente vai conversar sobre isso, né? No que diz respeito a escolher usar uma tecnologia ou outra. Alguns passos que são importantes a gente considerar no uso dessas tecnologias e como eu falei no início, né? Quero trazer menos teoria, mais ferramentas, né? Para a gente poder ao máximo gerar essa reflexão e trazer o máximo de recurso para você que está aí acompanhando a gente no dia de hoje, né? Nesse sábado, tá bem? E daí a gente vai fazer algumas pausas, né? Adoro esse esse modelo, né, de apresentação de a gente conversar e pausar e ver as perguntas de vocês. Então, fiquem super à vontade para colocar as perguntas de vocês, especialmente se gentileza vier junto das perguntas, né? A gente sempre agradece, tá? Vou pedir para vocês uma coisa, né, para a gente tentar participar um pouquinho mais juntos, né? Eu tinha combinado um pouquinho com o pessoal da organização para a gente fazer isso. Se vocês puderem colocar aí no chat, o que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam sobre tecnologia e aba? Eu tô falando do chat do YouTube, tá? Viu, Cintia? Eu vi que você apareceu Pode aí. deixar, vai filtrar aqui. O YouTube tem um delay de pequenos segundos. Espera aí que já vai começar a aparecer aqui. Sem problema. Vamos ver.
A gente não pode mandar nada, né, Adriano? A gente não pode mandar nada? Eu, a Lu. Ah, pode, claro, né? Ó, começou a aparecer aqui, ó, registros. Olha! Tá. Fernanda, tá colocando as colocações. Estratégias de ensino. Tá. A Flor colocou. Delma colocou registros. Que mais, pessoal? O que vem aí a cabeça de vocês? Registros, estratégias de ensino. Mais nada? Eu acho que daí a gente já pode. Já tem um start, né? Então vai Já, lá. já, Cíntia, porque Ó, peraí, apareceu mais uma coisa aqui, ó. Pensamento, linguagem e inteligência. Aí outra pessoa colocou, a Delcir, videomodelação para ensino de habilidades. A Lídia, inovação em pesquisa e ferramenta da prática. Arilza, videomodelação. Delma, gráficos e resultados. Patrícia, diversidade e inclusão. Nossa, legal, viu? Tô adorando. Então, daí você já vê, né, Cíntia, que pelo que geralmente vem na cabeça das pessoas quando a gente fala de tecnologia, Automatização é uma outra que surgiu aqui, viu? automatização. Automatização. Olha, me ensina como é que a gente automatiza, porque tem muita coisa na minha vida que eu queria automatizar, viu? Mas já dá pra gente perceber aí que quando a gente pensa em tecnologia, várias coisas podem vir à nossa cabeça, né? Eu vi que algumas pessoas falaram de tecnologia enquanto procedimentos, né? Então, na nossa área, a gente fala bastante de tecnologia comportamental, a gente fala de tecnologia de ensino, né? Mas a gente também pode falar de tecnologia no que diz respeito a uso de ferramentas, né? Para otimizar a A nossa Flávia vida. colocou aqui, por último, tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, sabe? Então, você vê que diferentes pessoas têm diferentes experiências com essa terminologia, né, tecnologia. Então, por isso que eu acho super importante a gente dar uma refinada, dar uma funilada, né, no que a gente vai falar hoje. E assim, primeiro de tudo, quando a gente fala de tecnologia na análise do comportamento, não é nada recente, né? Titio Skinner já falava bastante de tecnologia. Né, a gente tem o livro Tecnologia do Ensino, inclusive que é muito antigo, né, na nossa área. Então, são discussões que já fazem parte da nossa área já há muitos anos. Na análise comportamental aplicada, inclusive, a gente tem o que a gente chama de dimensão tecnológica, né, que já é uma outra compreensão do uso do termo tecnologia, né? Nesse caso, a gente conseguir, entre aspas, traduzir os procedimentos que a gente faz, as práticas que a gente faz, de uma forma que seja mais facilmente replicável por qualquer outra pessoa que tenha interesse em fazê-lo, né? Então, você vê que quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia de ensino ou dimensão tecnológica da análise comportamental aplicada, a gente aí já tem duas definições super diferentes, né? Então, a gente pode atacar por diversas frentes e, de novo, né, a gente poderia estar passando muito tempo falando sobre todas essas definições. Uma dessas definições que não é a que eu vou cobrir hoje com vocês, eu recomendo que vocês vejam esse artigo aqui de Marinho e colaboradores, artigo brasileiro, prata da casa, que fala sobre tecnologia de ensino derivada da análise do comportamento, né? Fica a recomendação para vocês. E sempre quando eu penso especialmente no que diz respeito à minha experiência, né, com o uso de tecnologia, um dos meus artigos preferidos é esse artigo aqui da Tina Goldsmith e da Linda LeBlanc,
que fala sobre diferentes definições, né, do que seria tecnologia. Tem duas definições específicas, né, que elas destacam, e uma delas é justamente a definição que eu vou utilizar aqui com vocês, né? Então, uma dessas definições fala sobre o uso de alguns dispositivos para que a gente aumente a nossa eficiência no que diz respeito a fornecer intervenções e análise comportamental aplicada. Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai falar desse conjunto específico de coisas, tá? Então, tecnologia como aparatos e ferramentas que vão ajudar a gente a ser profissionais, cuidadores, professores mais eficientes, certo? E isso especificamente vai ser muito útil para a gente, porque isso pode ser aplicado a uma variedade de coisas. A gente vai poder utilizar a tecnologia para aumentar a nossa eficiência, tanto em termos de aquisição de habilidades, quanto em treinamento, quanto em supervisão. Isso quando a gente fala de análise do comportamento aplicada. Então a gente vai estar falando desses três grupos de coisas, né? De forma intercambiada ao longo da apresentação. Tá? Daí agora que a gente deu uma refinada na nossa definição, eu queria também que vocês colocassem aí no chat que tecnologias, né, dentro dessa categoria que a gente está falando, vocês usam nas intervenções de vocês em aba. Tá? Pode colocar aí no chat, né, para também eu conseguir entender que experiência vocês têm com o uso dessas tecnologias. Eu vi alguém falando sobre videomodelação, eu vi alguém também falando sobre registros. Eu imagino que a pessoa que falou registros deve estar falando sobre os aplicativos, né, que a gente tem visto na nossa área, que otimizam o nosso registro, né? Mas eu queria saber também do pessoal que está aí acompanhando a gente, quais são as experiências que vocês têm com o uso de tecnologias em aba, dentro dessa definição que a gente falou agora há pouco. Dicas visuais, a Flávia Porto colocou. Tá. O que mais, gente? iPad, GoTalk, celular. Certo. iPad, de novo, outra pessoa. Registros, de novo. Ana Cláudia. Mais algum, pessoal? Acho que esses, então. Então, dicas visuais, celular e iPad, registros, GoTalk. Compilação de dados, a Juliana colocou. Certo. Portfólio. A Flávia colocou aqui, carrinho para transportar a criança como reforçador. Celular, computador, o famoso Excel. Famoso Excel. Tá saindo de tudo, né? Ai. A Flávia voltou aplicativos, a Flo colocou o Boardmaker, a Delcir, treinamentos, ensino de habilidades. Tá. Confesso pra ti que tem algumas aí que eu fiquei super surpreso, né? Por exemplo, Boardmaker, eu imagino que seja algum aplicativo para você escrever e... Se a Flo estiver falando sobre o Boardmaker, que é um software que você monta as placas de comunicação alternativa, é um recurso que você tem para trabalhar. Tá vendo? Preciso me atualizar com algumas coisas, viu, Cintia? A gente te manda aqui sobre ele. Excelente. É isso, né, Flo? O GoTalk eu já tive bastante experiência aqui. Sempre quando eu dou consultoria em escolas aqui em Nebraska, eu vejo sempre nas salas de aula o GoTalk sendo utilizado. Enfim, obrigado, gente. Obrigado por ter contribuído. Adoro essa interação com a gente, especialmente pela distância, né? Isso ajuda
a gente a ficar um pouquinho mais próximo, né? Então, ah, para além dessa questão de usar tecnologias para aumentar a nossa eficiência no que a gente faz, enquanto analista do comportamento, enquanto cuidador, quanto professor, qualquer que seja o seu nível de envolvimento, né, com a intervenção em aba, também como o próprio Luiz falou na apresentação dele, a gente tem uma demanda muito grande de acesso a intervenções feitas de forma qualificada, mas a gente, infelizmente, tem poucas pessoas qualificadas no nosso Brasilzão para fornecer essas intervenções, né? E a procura só aumenta, só aumenta, 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 aumenta. E muitas vezes utilizar a tecnologia vai ajudar a gente a fornecer acesso dessas intervenções com qualidade. Então, uma das coisas que a gente percebe muito em pesquisas que utilizam tecnologia em análise comportamental aplicada é essa preocupação de otimizar o trabalho do profissional analista do comportamento ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida na intervenção, né? De você selecionar aspectos específicos dessa intervenção que não necessariamente precisam ser feitos de forma presencial ou de forma intensiva, que algumas dessas tecnologias podem ajudar a gente a reduzir um pouco dessa carga horária para que a gente possa fazer o quê? Conseguir fornecer intervenções com qualidade para mais pessoas. Exemplo. Se eu, enquanto analista do comportamento, consigo gravar um módulo de treinamento que pode ser disponibilizado para várias pessoas, em vez de eu fazer o treinamento de uma pessoa presencial, eu estou, de certa forma, otimizando o meu tempo e fornecendo acesso à mesma intervenção de qualidade para um grupo maior de pessoas. Então, esse é um dos pontos que é uma das preocupações que a gente vê muito quando se fala de uso de tecnologia para intervenção e análise do comportamento. Também voltando para o nosso contexto de Brasil, né? Nesse sentido, a gente pode se aproveitar muito dessas tecnologias também para aumentar o nosso alcance e a disseminação dessas intervenções com qualidade. De novo, gente, é sempre importante a gente entender que isso precisa ser feito com cuidado e com qualidade, tá? Não necessariamente tudo que utiliza tecnologia vai funcionar e não necessariamente tudo que utiliza tecnologia vai ser preferível para o seu contexto. Às vezes, na verdade, o uso de tecnologia vai fazer com que o seu trabalho seja pouco eficiente. Aí é uma das coisas que a gente vai bater muito na tecla aqui hoje, tá? Então, especialmente com base na minha experiência, nas pesquisas que eu tenho feito, especialmente utilizando videomodelação e treinamentos online, existem algumas coisas, algumas reflexões, algumas conversas que também a gente tem visto a partir dos nossos dados que têm sido recorrentes. E daí eu queria trazer para vocês algumas dessas reflexões, né? E estou tentando trazer do ponto de vista mais global, tá, gente? Como eu falei para vocês, né, eu tenho experiência com pesquisas em videomodelação, agora eu estou trabalhando com o pessoal aqui na Nebraska com pesquisas com realidade virtual também e com o uso de treinamentos online, mas existem várias outras pesquisas com as quais eu não tenho experiência e eu não posso falar para vocês, olha, quando se trata do uso dessas outras tecnologias, vocês têm que utilizar XYZ. Entendeu? Então, por exemplo, não fiz pesquisa utilizando o GoTalk, então não consigo falar que aplicativo X é melhor do que Y ou Z nessa área específica. Mas, pensando nessas discussões, né, que eu e meus colegas de trabalho a gente vem tido sobre o uso de tecnologias em aba,
Tem algumas coisas que eu acredito, assim, que são aplicáveis a esse processo de tomada de decisão quando a gente fala de qualquer tecnologia, tá? Então, eu queria trazer essas coisas aqui para vocês. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar em que habilidade que eu estou querendo ensinar. Então, a gente precisa saber para que a gente está utilizando uma determinada tecnologia. Senão, a gente vai estar perdido, não vai saber se aquela tecnologia é a melhor, a mais recomendável para aquele caso específico. Então, isso precisa ser o primeiro ponto de partida para a gente. Tá, gente? Ah, exemplo. É mais viável. ah, não vou falar mais fácil, mas fica mais claro para a gente o que é que a gente precisa ensinar quando a gente pensa em ensinar alguém a se vestir, onde você tem um conjunto de diversas habilidades, você tem vestir camisa, vestir calça, calça sapato, ah, colocar relógio, óculos, várias outras coisas, ou algo mais específico, como, por exemplo, calçar o sapato. Então, nesse processo, a gente precisa entender não só o que a gente quer ensinar globalmente, mas ser bem específico no que a gente quer ensinar, para tentar identificar se aquela ferramenta vai ser útil para a gente ou não. Tá? Outra coisa, para que fique mais prático, intuitivo, mais eficiente de a gente ensinar uma determinada habilidade, a gente precisa fazer o que a gente chama de definir um comportamento de forma operacional. Porque, inclusive, às vezes a gente sabe o que a gente quer ensinar especificamente, mas visualmente, o que é que aquele comportamento vai ser? Qual o nosso critério para dizer que o nosso aprendiz, o nosso aluno, o cliente, aprendeu aquela habilidade ou não? Por exemplo, a gente consegue visualizar melhor o que é que a gente vai ensinar. Se a gente fala, olha, eu quero ensinar o João a fixar o calçado no pé. Será que isso é claro o suficiente para a gente ensinar essa habilidade? Quando a gente fala, por exemplo, passar duas pontas de um material pelos espaços de um sapato. Isso dá para a gente dados suficientes sobre o que é que a gente espera daquele nosso aluno? Vamos avançar um pouquinho mais. Ou a gente trazer uma definição como entrelaçar os dois lados de um cadarço pelos buracos de um sapato, começando pela parte inferior até a parte superior e finalizar com nó. Será que isso não dá para a gente uma imagem melhor de qual que vai ser o nosso critério de aprendizagem? Né? Então, é um processo, parece, para quem é mais experiente em análise do comportamento, parece ser bem trivial, mas é super importante a gente dar conta de todos esses processos, mesmo antes de a gente decidir que tecnologia vai ser utilizada nas nossas intervenções. E se vai ser utilizada alguma tecnologia no final das contas, tá? Porque a gente pode, inclusive, no final decidir que não vai utilizar nenhuma dessas tecnologias que a gente está falando, tá? Depois disso, um processo super importante, até para a gente, novamente, ser mais eficiente nessa tomada de decisão, é fazer o que a gente chama de análise de tarefas. O que é isso? A gente vai selecionar uma determinada habilidade e vai quebrar ela nos seus passos menores. Provavelmente, essa folha de registro aqui, ela está bem borrada para vocês. Mas não se preocupe que eu vou compartilhar com a equipe do evento. Tá? É um templatezinho que eu fiz, uma folha de registro, que daí eu não tenho problema também em compartilhar com vocês, vocês podem utilizar, tá bom? Mas basicamente é isso, a gente quebrar aquele comportamento nas suas
nos seus menores passos, para que quando a gente possa ensinar para o nosso aprendiz, para o nosso cliente, essa aprendizagem possa acontecer com o mínimo de erros possíveis. Dica, especialmente para quem gosta de utilizar videomodelação, a própria análise de tarefas pode servir como a nossa lista de cenas que a gente vai gravar, né? É um negócio que eu adoro fazer, né? Conseguir utilizar uma coisa para diversas finalidades. Então, ao mesmo momento que eu estou fazendo esse processo de análise de tarefas, eu já tenho bem bonitinha a minha lista de cenas que eu vou gravar para elaborar o meu vídeo para depois utilizar para videomodelação, tá? Fica aí a dica para vocês. Depois disso, depois que a gente fez esse processo de análise de tarefas, daí vem uma das escolhas, pelo menos pela minha experiência, uma das escolhas mais difíceis, que é que procedimento ou pacote de procedimentos eu vou escolher. Que a gente tem que pensar no nosso aprendiz, né, pré-requisitos, habilidades existentes, se o próprio conjunto de materiais que a gente está utilizando, se vai ser conduzivo ao aprendizado do aluno. Então, esse acaba sendo um processo muito, muito importante. Novamente, tudo que a gente vai escolher, né, aqui dentro das nossas opções tem que estar baseado em evidências, tá, gente? Novamente, não é só porque a gente está utilizando tecnologia que é lindo de morrer e vai funcionar. Não. A gente tem que identificar quais as evidências que vão dar suporte a esse pacote que a gente vai selecionar, tá? Na nossa área, a gente tem muita pesquisa sobre um pacote específico chamado Behavioral Skills Training, ou BST, ou treinamento de habilidades comportamentais, como se queira chamar, né? Que dentro desse pacote a gente tem alguns tipos de, digamos assim, algumas etapas que a literatura diz pra gente que esse pacote organizado dessa maneira, ele tem muitas chances de sucesso de a gente conseguir ensinar habilidades. Então, dentro do BST, a gente tem instruções, modelação, ou seja, você está demonstrando a habilidade-alvo para a pessoa que precisa aprender, tá? Modelação, que é diferente de modelagem, tá, gente? Para quem não tem tanta familiaridade com esse termo, quando a gente vai na literatura em inglês, a gente tem uma diferença mais clara porque a gente tem os termos shaping e modeling. Mas em português a gente acabou tendo esses termos traduzidos para modelagem e modelação. Aqui a gente está falando de modelação. Tá, gente? Ou seja, fornecer um modelo para que outra pessoa imite aquele modelo como a gente demonstrou. Tá? E daí a gente tem o componente de ensaio, né? A gente ensaia com o nosso aprendiz e junto fornece feedback até que a gente obtenha o aprendizado necessário. Esse formato do Behavioral Skills Training, ele geralmente é feito, né? Todos esses componentes, eles são feitos de forma presencial. E daí, quando a gente fala sobre o uso de tecnologia dentro das nossas intervenções em aba, muitas vezes a gente seleciona alguns desses componentes do Behavioral Skills Training e tenta otimizar, de certa forma, partes desses componentes, tá? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, instruções, a parte de instruções lá do Behavioral Skills Training, em vez de eu fornecer uma instrução para cada uma das pessoas que eu estou treinando, eu gastaria, vai saber, meia hora, uma hora, talvez, fornecendo todas essas instruções. Eu posso, por exemplo, ter um manual com todas essas instruções de forma padronizada para todas as pessoas que eu estou ensinando e daí eu consigo otimizar o meu tempo como treinador.
por exemplo, quando a gente fala em modelação, ou seja, fornecer um modelo para que outra pessoa consiga imitar aquele modelo. A gente tem, hoje em dia, muita pesquisa com vídeo modelação, né? Eu mesmo fiz pesquisas com vídeo modelação e também a gente tem um conjunto de pesquisas que vem sido, digamos assim, tem estado em mais ascendência na nossa área, que é o uso de realidade virtual, né? Como eu falei para vocês também, o próprio laboratório que eu faço parte também tem feito pesquisas com o uso de realidade virtual. E, geralmente, existe um investimento muito grande dentro dessas plataformas, dentro dessas simulações, para que a modelação seja feita no ambiente de realidade virtual. Algumas vezes, todos os processos, tanto instrução quanto modelação, ensaio, feedback, tudo é feito dentro da realidade virtual. Mas, especialmente, a parte de modelação é feita muito fortemente também em realidade virtual. Tá? Como falei para vocês, o ensaio também pode ser feito na realidade virtual. E feedback, o componente de feedback dentro do Behavioral Skills Training, pode ser feito de forma automatizada. Tem, uma das pessoas falou, né, no chat que a automatização é uma das coisas que pode ser feita, né, e concordo. Ou também tem uma pesquisa da Eugênia Santos, lá da Universidade Federal do Pará, lá do Aprende, onde ela utilizou justamente um checklist de automonitoramento. Super interessante. Super recomendo, tá, gente? É também uma tecnologia, né? Se a gente for parar para ver. E não necessariamente a gente está utilizando um maquinário super sofisticado, né? Mas é uma forma de a gente otimizar esse processo de treinamento ou até de intervenção na nossa área. Tá? Beleza. A gente fala um pouquinho, né, de alguns desses componentes do Behavioral Skills Training e como a gente pode otimizar alguns deles. Mas, assim, mesmo que alguns desses componentes possam ser otimizados, será que eles precisam ser automatizados ou otimizados? De novo, vai da perspectiva de cada um de vocês, tá, gente? A ideia aqui é a gente voltar para nossa clínica, voltar para nossa sala de aula, que seja, e para nossa casa e identificar realmente se existe necessidade de eu utilizar tecnologia A, B ou C para otimizar, entre aspas, otimizar o meu trabalho nessa área, porque às vezes isso vai, na verdade, não vai ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho, tá? E daí tem outras reflexões que a gente precisa fazer. Primeiro de tudo, essa tecnologia que a gente está utilizando, ela é efetiva? A gente tem evidências de que essa tecnologia funciona para aquela demanda que a gente está tentando atingir? Para eu utilizar essa tecnologia, que outras habilidades eu preciso aprender? Gente, tem gente que gasta rios e rios de dinheiro e o tempo que não tem para fazer um curso sobre como gravar e editar vídeos só para fazer um vídeo modelo para ser utilizado com um cliente. Faz sentido, gente? Sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? E assim, é interessante para você, você tá motivado a utilizar aquela ferramenta, sabe? Eu sou suspeito para falar, sabe? Eu adoro audiovisual. Inclusive, antes de fazer o mestrado, eu já gostava muito de fotografia, de videografia. Então, fazer pesquisa com videomodelação, para mim, adorava, sabe? Eu sempre adorei fazer. Então, isso me motivou muito e para mim investir tempo e dinheiro aprendendo sobre como elaborar videomodelos, tranquilo. Outro ponto também, que também a gente não vai ter tempo para discutir sobre isso hoje. Se vocês quiserem, quem quiser me mandar e-mail e fazer perguntas sobre isso ou sobre quaisquer outras coisas, pode mandar e-mail, eu vou colocar no final da apresentação. Mas hoje em dia a gente tem formas de elaborar videomodelos utilizando o nosso celular. Mas, de novo,
sempre é importante a gente ter essa reflexão em mente, tá? Será que o tempo que eu vou gastar aprendendo todas essas habilidades para poder elaborar um material para um cliente, será que isso se paga? Sabe, gente, às vezes se você elabora um vídeo, se você gasta 5, 10 horas para elaborar um vídeo e você consegue utilizar ele para várias pessoas, excelente. Mas se você vai utilizar isso só para um caso, aí a gente tem que realmente colocar na balança se vai valer a pena. E daí isso coloca também a próxima questão, né? Será que o uso dessa ferramenta vai ser eficiente para a gente? Ou se vai, na verdade, estar atrapalhando o nosso trabalho? Tá? Né? Exemplo aí que eu trouxe para vocês de vídeo modelação. E assim, como falei no início, ao longo dessas pesquisas que eu fiz junto com os meus parceiros de pesquisa em vídeo modelação, a gente foi tendo essas reflexões. Então, por exemplo, lá em 2015, eu publiquei esse estudo junto com o Álvaro Silva, o professor Romaris Barros e o professor Thomas Higby, onde a gente utilizou o vídeo modelação para treinamento de cuidadores. E já naquela época, uma das reflexões mais fortes que a gente tinha é, olha, a gente precisa identificar qual que é o custo-benefício para utilizar essa ferramenta. Se a gente está recomendando, e fica aí também dica para quem faz pesquisa utilizando vídeo modelação, é super, super relevante. Não só a gente mostrar que funciona, mas mostrar quanto tempo vai ser necessário para a gente utilizar aquele procedimento na nossa prática clínica, né? Então, vou recomendar, caso vocês queiram entender um pouco mais como que foi essa análise de custo-benefício nossa na época, o artigo vai estar no link que eu vou disponibilizar para a equipe do evento para compartilhar com vocês. Tá? Daí é um estudo que a gente acabou fazendo uma replicação, a gente conseguiu resultados muito semelhantes, a gente conseguiu treinar os nossos cuidadores numa média de 4 a 5 horas, tá? Que a gente acredita que 4 ou 5 horas que a gente gasta para alcançar os resultados que a gente alcançou é super relevante. Mas, de novo, a gente passou muito tempo para elaborar os vídeos, então também uma reflexão aí para vocês. Será que vale a pena eu gastar todo esse tempo elaborando o vídeo? Mais tarde, aí quando eu já estava fazendo meu pós-doutorado aqui em Nebraska, a gente também fez uma outra pesquisa sobre vídeo modelação, dessa vez numa escola pública aqui de Nebraska, e utilizando vídeo modelação para ensinar comportamentos de prevenção à Covid. E especificamente nesse artigo que a gente publicou, a gente utilizou vídeo modelação para aumentar o uso de máscaras. Né? Foi um procedimento que a gente fez durante a pandemia. Que também a gente alcançou resultados super interessantes. Vídeo modelação por si só o vídeo, não foi tão efetivo quanto vídeo modelação com feedback, tá, gente? Só para ficar claro. O vídeo também não faz milagre, mas a gente sim consegue otimizar o nosso tempo das nossas intervenções. E, especialmente na época da pandemia, a gente não tinha possibilidade de estar na sala de aula por muito tempo. Então, a gente elaborou esse material e conseguiu ser bem mais eficiente na nossa prática do que se a gente fosse fazer as intervenções com todos os nossos clientes de consultoria em formato 1 a 1. Também é um procedimento, uma pesquisa que a gente fez, que a gente gerou alguns materiais, alguns vídeos, e eu vou compartilhar também num link com a equipe do evento para também disponibilizar para vocês. A gente elaborou esses vídeos em inglês, espanhol e português, tá? Não só sobre o uso de máscara, mas outros vídeos que falam sobre outros comportamentos de prevenção à Covid-19. Eu sei que a gente já passou dessa época mais grave da pandemia, espero que a gente não volte para ela, mas se alguém tiver interessado, vai estar o material disponível aí para vocês, tá? Então, assim,
tentando agrupar um pouquinho as nossas reflexões. Tá? Não é porque vídeo ou treinamento online ou aplicativo é bonitinho, organizado, sistematizado, que vai funcionar para você. Tá? Eu sempre falo nas minhas palestras, vídeo modelação não funciona para todo mundo, treinamento online não funciona para todo mundo, a gente precisa estar todo o tempo refletindo sobre isso. Tá? Exemplo, sempre quando eu vou dar consultoria nas escolas aqui, eu fico pensando nas professoras que trabalham com a gente, sabe? Será que vale a pena, dentro do meu contexto, eu tendo que cuidar de 20, 25 outros alunos numa sala de aula, despender de tempo para elaborar vídeos, sabe? Outra coisa que é super, super importante a gente refletir. O estudante, o cliente, o aprendiz com o qual eu estou trabalhando, tem os pré-requisitos necessários para aprender com aquela tecnologia? Então, por exemplo, em vídeo modelação, a gente tem esse artigo que fala sobre pré-requisitos importantes para a gente aprender através de vídeo modelação. Aí eu vou colocar quais que são esses pré-requisitos para vocês. Primeiro deles, quando a gente fala de aprender por vídeo modelação, o indivíduo precisa ter uma habilidade que a gente chama de imitação de ações com objetos atrasada. Por exemplo, eu estou aqui tocando violão junto com o meu aluno, e daí mais tarde, só de ter observado eu tocar violão, ele toca a mesma música que eu toquei. Então você precisa ter esse componente de atraso. Outra habilidade importante para você aprender através de vídeo modelação, que a gente chama de emparelhamento ao modelo atrasado. Por exemplo, estou tentando colocar esse exemplo de forma bem básica, tá, gente? Tem várias outras formas de a gente exemplificar isso. Mas, por exemplo, eu consigo mostrar se no primeiro momento eu mostro a figura de um unicórnio. Deixa um pouquinho de tempo passar, né? Espera um intervalo. E em outro momento, mostrando essa mesma figura em comparação com outra, o meu aluno consegue selecionar aquela figura que eu mostrei no início, no caso a do unicórnio, quando eu mostro o unicórnio junto com o morcego. Se eu consigo, se o meu aluno consegue demonstrar essa habilidade, isso é uma evidência de que ele tem essa habilidade de emparelhamento modelo atrasado, tá, gente? Não é só através desse teste que a gente consegue identificar essa habilidade, tá? A gente tem avaliações na nossa área que conseguem identificar de forma sistemática essa habilidade, tá? Além disso, geralmente a gente tem esse questionamento. E prestar atenção a vídeos é uma habilidade que é importante? É necessária, mas não é suficiente. A literatura fala que somente prestar atenção ao vídeo não é suficiente para que o aluno consiga aprender através de vídeo modelação. Exemplo, eu posso estar aqui falando para vocês, vocês podem estar olhando para a tela do celular de vocês e mesmo assim conseguir aprender, né? Não sei se especialmente com as nossas experiências utilizando o Zoom, às vezes fica difícil a gente ficar prestando atenção numa tela de videoconferência por horas e horas. A não ser que o palestrante coloque uma fotinha do cachorro fofinho dele na tela, né? Aí eu acho mais fácil que a gente consiga prestar atenção, né, gente? Isso também fala dá uma dica pra gente de que os materiais que a gente desenvolve, e eu tô falando não só de vídeo modelação, tá, gente? Mas, por exemplo, de
módulos de treinamento online ou qualquer outra modalidade que use de tecnologia, quanto mais tempo os nossos alunos, aprendizes, passam dentro de uma sessão utilizando aquela ferramenta, mais difícil se torna de a gente prender a atenção deles. Então, por exemplo, quando eu falo de vídeo modelos, eu geralmente tento elaborar vídeos que não passam de 5 minutos, né? Justamente para que a gente garanta que o indivíduo consiga prestar atenção a todos os componentes daquele vídeo, tá? Outra questão que é super importante enquanto a gente está elaborando materiais utilizando qualquer tecnologia, tá? Considerações éticas, tá? A gente sempre vamos garantir que isso aconteça, tá? Primeiro de tudo, se você está utilizando alguém, sei, filho, primo, amigo, dentro desses materiais, né? Se a imagem dele está sendo mostrada, ou se você tem outras pessoas envolvidas, né, no desenvolvimento desse material, se as pessoas forneceram um assentimento para participar, né? Super importante que a gente tenha isso. Além de assentimento, a gente precisa ter também autorização para uso de imagem quando a gente fala de uso da imagem dessas pessoas, né? Adriano, mas a pessoa me deu sinal de legal e disse que tudo bem, não tem problema. Mesmo assim, eu sempre recomendo ter uma autorização formal em escrito de uso de imagem, tá? Para você não ter problemas no futuro, tá? Outra coisa, garantir que as pessoas que estão sendo mostradas nesses materiais não são identificáveis. Já vi acontecer, por exemplo, de alguém filmar um vídeo modelo mostrando a camisa da escola da criança. Vai ficar complicado, né? Porque a gente acabou identificando a pessoa, né? Então, é o tipo de cuidado que parece ser muito detalhista, mas é muito importante, tá, gente? A gente precisa ter essas considerações éticas no uso de qualquer tecnologia para as nossas intervenções, tá? Fora armazenamento desses materiais, será que eu estou armazenando esses materiais em dispositivos que são seguros, que outras pessoas não vão ter acesso livre? São coisas que a gente precisa sempre estar questionando, tá? E daí, em resumo, para a gente conversar um pouquinho e debater um pouquinho sobre isso, esse processo de tomada de decisão sobre o uso de tecnologias, ele perpassa uma análise de custo-benefício. Tem as questões éticas, que vão estar sempre fundamentando, tá, a nossa escolha. E, além disso, uma análise de custo-benefício. De novo, pode não ser interessante, pode não ser eficiente para você utilizar videomodelação, ou GoTalk, ou iPad, ou um aplicativo de registro, porque naquele momento os custos, eles superam os benefícios. A gente precisa sempre estar colocando isso na balança. Todos esses custos iniciais, operacionais, de treinamento e outros custos inesperados, eles estão superando os benefícios? Que benefícios que a gente tem no uso dessas tecnologias? A gente está tendo ganhos em eficiência? A gente está melhorando a qualidade do nosso serviço, da nossa intervenção? Pensando em quem trabalha em clínica, especialmente, né? Existe uma melhora financeira? A equipe com a qual eu estou trabalhando, ela está mais satisfeita com o uso dessas tecnologias? São coisas super importantes para a gente analisar nesse processo de escolha, tá? Se depois de tudo isso, você acha que ainda vale a pena utilizar a tecnologia na sua prática, excelente. Tá? De novo, adoro, sou apaixonado por utilizar a realidade virtual, videomodelação, dentro... quando você fala de treinamento, de intervenção em ABA, especialmente, e isso é um ponto pessoal meu, especialmente pelo aspecto de
conseguir disseminar uma intervenção de qualidade para mais pessoas, né? Especialmente pensando no nosso Brasilzão, que a gente precisa cada vez mais de pessoas treinadas com qualidade. É, o uso de tecnologia pode favorecer muito que a gente consiga alcançar mais pessoas. Porém, toda tecnologia que a gente vai utilizar tem que ser uma tecnologia baseada em evidências, tá? De novo, voltando para o ponto inicial, gente, não é porque alguém falou para você que eu vou utilizar aqui essa inteligência artificial que vai fazer para você uma intervenção em aba em 10 horas, quando toda a literatura está falando que uma intervenção com qualidade é feita numa média de 30 e 40 e de forma individualizada. Não é porque alguém está falando isso para a gente que a gente simplesmente precisa aceitar. Tá? A gente precisa existir um processo de tomada de decisão que perpassa uma análise do que é necessário para o nosso aprendiz, para o nosso cliente e também uma análise sistemática de qual tecnologia que vai trazer esse custo-benefício para a gente conseguir implementar. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, comentário, quiserem continuar essa conversa comigo depois do evento, tá aqui o meu e-mail na tela, eu vou compartilhar também com o pessoal da organização. E se quiserem também entrar em contato comigo nas redes sociais também, sou super aberto, adoro conversar sobre análise do comportamento, adoro fazer essa troca. E, de novo, Neuro, Cíntia, todo o pessoal da comissão técnica, super agradeço a vocês pelo convite, tá? Fico super feliz de estar falando com o meu Brasil e estar no meio de gente tão querida aí como vocês. Matar um pouquinho as saudades. Não tá aqui comendo uma maniçoba, mas tudo bem, né, Adriano? Pelo menos vou passar as minhas férias no Brasil em abril, então já tô doido. Eu quero sair desse frio já. Todo. Já. Bom, gente, se vocês tiverem colocações, vão digitando aí no chat. A gente ainda tem uns minutinhos aqui para aproveitar com o Adriano. Tem uma questão aqui, né, das informações importantes que passam desapercebidas, que eu acho que é algo legal. A gente já estuda tanta coisa, está olhando tanto para a técnica, mas o quanto desse cuidado com a tecnologia, de fato, a gente vê hoje nas redes sociais, muitas vezes passando desapercebido, né, com vídeos. Você falou no vídeo, uma videomodelação com o uniforme da criança da escola. E o quanto isso acontece, tanto quando a gente vai desenvolver um material técnico, mas quando a gente está usando o vídeo como modelo para mostrar a intervenção, todos os cuidados na rede que devem seguir, né, as mesmas diretrizes, e aí no Brasil até leis sobre isso a gente já tem. Exatamente. Não funciona para todo mundo, né? Eu, assim, especialmente com alguns movimentos que têm acontecido no Brasil recentemente, sabe? Isso me gerou muita inquietação. E acho que o timing foi perfeito, assim, sabe? Que eu falei, peraí, vamos falar sobre isso, porque não é só porque a tecnologia é bonitinha que vai resolver todos os problemas, né? Às vezes o papel e a caneta funciona mais. Eu sou adepta, confesso. Gráfico no papel, sabe? Papel e caneta. Eu tenho também papel. Tenho mesmo. Eu já testei também algumas ferramentas. Eu achei legal a pergunta que você fez no começo, né? Quando a gente fala de tecnologia de ensino, o que vem à cabeça? Então, foi desde registro, coleta, né, de dados, um board maker, GoTalk, carrinho para levar criança. Adorei a do carrinho. Tecnologia, o que a gente está chamando de tecnologia de ensino? E às vezes, quando a gente tem um pessoal chegando aí para a área da análise do comportamento, a gente tem que pensar que aqui a gente está falando para vários públicos. Eu acho que às vezes também é isso que confunde e faz as pessoas acharem que a AB é um método. Então, autista tem que ser exposto à rotina visual. Não, ele não tem que. Ele tem que ser exposto a isso se aquela criança específica precisar. Isso. Claro que os diagnósticos são norteadores de várias coisas aí para a gente pensar sobre perfis específicos, comportamentais, aí do processamento todo cognitivo, né? Se a gente pensar um pouco também na neuropsicologia, mas isso não é determinante do que a gente tem que fazer ou não. Então, eu digo isso assim, porque eu trabalho muito com supervisão.
né? E já supervisionei público em momentos diferentes na análise do comportamento. Eu acho que existe uma cultura, eu não posso falar de fora, porque eu nunca supervisionei pessoas de fora, né? Mas pelo menos no Brasil, uma cultura de busca de materiais prontos. Né? Então, o que eu faço com tal coisa? Tudo bem, a supervisão serve para isso mesmo. E a gente tem que começar a ter uma cultura de levar as pessoas para o estudo. Bom, o que Uhum. você leu nos artigos sobre isso? Me conta um pouquinho para a Isso. gente discutir. Mas as pessoas buscam muito modelos prontos. Ó, aconteceu isso, o que eu faço? Adriana, não tem um curso que eu dou, nenhum, sem exceção, que as pessoas não me peçam as folhas de registro, ou que elas me Aham. peçam os protocolos. E eu acho que muitas vezes não é por mal mesmo, Sim. né? Às vezes a gente mostra ali um plano de intervenção comportamental, trechos, né, de um plano ou uma folha específica para um procedimento específico. E o que eu trabalho muito com essas pessoas é justamente de tentar conscientizar sobre a importância de nós, como analistas do comportamento, desenvolvermos o repertório de criar, de elaborar. Esse gráfico, você pode me mandar esse modelo de gráfico pronto? Eu nem acho que o problema maior seja disponibilizar uma folha ou um Uhum. gráfico, de maneira nenhuma. O meu medo é disponibilizar isso para alguém que não entende sobre a sua utilização. Isso. E aí, uma coisa que me inquieta muito, e não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica a nenhum software, eu acho que eles estão aí para serem utilizados, todos eu acho que têm suas vantagens e desvantagens, mas às vezes eu fico um pouco preocupada quando eu vejo alguns lugares com gráficos muito bonitos, que não representam absolutamente nada. Aham. Porque às vezes, se quem está coletando o dado erroneamente, se a pessoa não sabe, por exemplo, avaliar se aquilo é um comportamento A ou B, se ela ofertou a dica X ou Y, ou se aquela criança precisava de uma dica X ou Y, ou ela está fazendo porque o software pediu para ela fazer, porque já deu 3 vezes de não sei quanto, mas ela não está sensível ao cliente, eu tenho um pouco de medo do quanto que recursos que visualmente são muito bonitos possam trazer um prejuízo para a evolução daquele cliente, né? Porque a gente tem que pensar nisso tudo, dá um baita trabalho ser analista de comportamento, a Aham. gente já sabe sobre, né? E às vezes vale muito mais você ter sim um procedimento ali, ó, com o teu lápis, com a sua borracha, e você pensando em formas de mudar a rota. Eu acho que a gente fala pouco sobre critérios de interrupção de atividades e programas, a gente fala muito sobre critérios de avanço, mas como que eu determino que aquilo não foi legal, que eu Uhum. tenho que mudar a rota, que aquilo não funcionou? Então, é só aquele cuidado que eu sempre gosto de ter com o pessoal, não tem a clássica, não tem receita de bolo, né? A resposta sempre é depende, depende de quem é o cliente, depende de quem é a família. Muitas vezes vão ter muitas estratégias possíveis para lidar com a mesma demanda, e a gente vai ter que escolher a estratégia de acordo com o perfil ali de aprendizado daquela criança. Eu vejo muito isso em alimentação. Às vezes eu olho uma demanda ali, eu falo, puxa, eu podia ir por aqui e resolver isso em 2 semanas, mas depois não vai ser efetivo porque não vai ter manutenção no Sim. ambiente natural. Então, eu vou ter que ir por outro lado, demorar um pouquinho mais, mas conseguir incluir. Você falou do BST, Uhum. né, que tem aí Pois pesquisas é. todos sobre, em diversos contextos. Então, acho que é muito legal a sua fala para a gente pensar nisso e pensar, claro, na particularização de cada estratégia, como você trouxe, né? Nas questões éticas de divulgação, a gente também hoje tem muito isso com as mídias e redes sociais, né? Uma Uhum. certa exposição dos clientes, clientes que não têm muitas vezes a possibilidade de escolher se eles querem estar ali ou não, independente do seu responsável ter autorizado que ele esteja ali. Eu não sei o que que você pensou um pouquinho sobre tudo Eu isso. penso muitas coisas, Cintia. Eu acho que o que você falou Misturou concordo muita coisa, né? 100%, eu concordo 100% e pode ter várias ramificações, mas assim, uma coisa que eu sempre penso, especialmente sobre o uso de imagens de pessoas, né, que é um ponto que eu me tiro o sono às vezes, sabe? Eh, eu fico pensando, isso vai contribuir para a intervenção do cliente ou não? Sabe? Primeiro de Uhum. tudo, Isso. o seu cliente, ele aprova que isso aconteça e por que que eu tô colocando um vídeo do meu cliente na internet? Isso vai ajudar a intervenção a ter sucesso? Beneficia quem, né? Exatamente, quem é que está beneficiando, sabe? Eh,
Enfim, inquietações, né? E uma das coisas que eu fico sempre pensando assim, o mundo dos sonhos, para mim, e é uma coisa que eu sei, espero que daqui a uns 10, 20 anos eu possa olhar para trás e a gente possa, né, chegar no ponto onde isso aconteça, é de profissionais, logicamente, mas também famílias, terem conhecimento suficiente para criticar qualquer coisa que a gente faça, entende? Assim, eu não quero que, porque eu sou analista do comportamento, eu sou professor aqui e tal, a família não critique o que eu esteja fazendo, sabe? Se não Uhum. funcionar pro filho É. deles, não funciona, entendeu? Se eu estiver Mas falando é alguma. aquilo, né? E se eu estiver falando alguma coisa que não seja baseada em evidência, eu gostaria muito que a família tivesse informação suficiente em mãos para chegar para mim e falar: Ei, Adriano, isso é que você tá falando, na verdade tá bem ultrapassado, viu? Sabe, eu adoraria que isso acontecesse, porque eu acho que no final das contas, vídeo modelação, qualquer coisa que eu esteja falando que tem evidência agora, pode ser que daqui a 10 Uhum. anos tenha algo com evidência melhor, entende? Sim. E a habilidade pessoal de cada um que supera esse teste do tempo é justamente esse senso de crítica e de busca pela evidência e algo que Uhum. ninguém te tira, sabe? Você, enquanto familiar, se você tem isso, vem profissional, vai profissional, título ou não, Uhum. você critica, Uhum. sabe? Lógico que a gente tem a É. certificação, que é super importante para ter os padrões, que eu super sou a favor também, Uhum. mas eu luto muito também para a gente dar essas ferramentas, sabe, para as famílias, para conseguir criticar todo esse processo e tá junto com a gente, né, ajudando a área a evoluir. Depende muito das famílias, sabe? Acho que É. também para a Eu gente acho evitar ter que uma técnica preferida, né? Não usar a técnica É, porque a técnica que o profissional gosta. Ah, exato. eu acho foi o Igor que legal, falou, né? deu certo para muitos, né? Ter evidência não significa que para aquela pessoa seja ok. Eu citei aqui o software de coleta de dados, mas eu acho que isso pode perfeitamente ser aplicado para um contexto lápis e papel. Eu vejo às vezes algumas pessoas chegarem falando assim, mas sei lá, numa experiência X que eu tive anteriormente, eu não podia mudar o objetivo. Não, mas meu supervisor só ia chegar dali X tempo e eu não podia mudar isso. Então a criança está lá sendo exposta a uma coisa rígida que não deveria, né? Aham. Então, na verdade, o problema não é da análise do comportamento, é de como a gente faz um mau uso disso, interpretando essas questões. Então, acho que assim, todo qualquer material que ingesse a nossa capacidade de raciocínio clínico é ruim, seja Sim. ele clicando num botãozinho de um software que não te dá margem para replanejar e flexibilizar para o seu E a cliente. Helena, que acabou de chegar aqui, até comentou isso lá no chat do YouTube, né? Do quanto muito desses softwares acabam não permitindo que nós, analistas do comportamento, consigamos fazer uma estratégia mais flexível. Muitas vezes o software ele te dá uma opção e você tem que Uhum. encaixar o seu objetivo nele. E o É. quanto isso é gastar tempo de curso, né? Exato. Então, mas isso também pode acontecer com lápis e papel, né? Aham. Por exemplo, se a gente tiver um supervisor, um planejador tão rígido quanto o seu cliente, em muitas situações, às vezes eu brinco, né, gente? Vamos aprender a flexibilidade começando por nós. Sim. Mas eu aprendi assim, tem que ser 90% em 3 tentativas. Tem até um podcast da Laila lá falando, discutindo um pouco sobre isso. Sim, mas o porquê disso, né? A Uhum. gente tem que entender um pouco, tem que entender as raízes, tem que flexibilizar, tem que pensar individualmente. Então, acho que assim, é muito legal que a aba tem um guarda-chuva enorme de estratégias, possibilidades e tecnologias de ensino. E aí vai entrar a nossa capacidade de formação e capacidade de raciocínio clínico para tomar decisões adequadas para cada cliente, né? Com Exato. tecnologia ou não, acho que a tecnologia está aí, está crescendo, a gente tem que conhecer, a gente também não pode ficar preso só no que a gente sabe, tem que conhecer as novas formas, mas acho que a Isso. tomada de decisão vai muito além de ser mais moderno ou não, né, Adriana? Com certeza. Tecnologia de ensino mesmo, digo, não tecnologia Não, as duas coisas, a tecnológica. tecnologia de ensino aliada à tecnologia do mundo, Isso. enquanto as É. duas coisas a gente precisa conhecer
precisa saber as duas áreas para tomar as melhores decisões. Isso. Adriano, eu recebi uma pergunta aqui fora do YouTube da Delcir, que ela estava com dificuldade no chat, ela me mandou aqui pelo WhatsApp. Tá. Ela queria saber se é indicado usar os modelos na videomodelação parecidos com o aluno. Eu estou entendendo que é fisicamente parecido com o aluno. Isso não, ela não viu isso nos vídeos que você mostrou, e se tinha um motivo especial ou se foi só pela pandemia. A gente sabe que tem muitas variações, né, da videomodelação, mas o que você acha sobre? Beleza. Tá. Sobre como que é o nome dela? Delcir. Delci, tá. Delci, obrigado pela pergunta. Se você quiser um material, como a gente mencionou, né, sobre diversos tipos de videomodelação, me manda um e-mail que eu mando material, tá? Mas, para além disso, aquela questão sobre... A questão, pelo que eu entendi, é utilizar no modelo sendo adulto ou um par. É isso? Eu estou entendendo que é um modelo mais próximo à criança, talvez, né, pares similares, mas não sei se até fisicamente, cor de cabelo, se precisaria ser uma criança tão próxima à criança, a ela, né, que está recebendo o recurso ali visual. Então, a gente tem evidências, como é que a gente chama? Conflitantes, viu? Sobre se funciona melhor colocar como modelo ou par, a pessoa que é próxima da idade, ou uma pessoa de uma idade diferente, né? Se a gente está falando de criança, colocar um adulto como modelo. Inclusive, o time é perfeito, porque semana passada eu participei de uma banca justamente sobre isso, entendeu? Uma banca do Brasil, da Univasf. Minha memória está muito ruim hoje, mas eu consigo, se ela me mandar um e-mail, eu consigo mandar o contato da pessoa que está fazendo a pesquisa lá. Defesa já, Quali? Foi defesa na semana passada. Fica disponível já em breve. Exato. Trabalho orientado pelo Christian Vick. Estava na banca na semana passada e tinha vários dados anteriores que falavam sobre modelo de par sendo você tendo mais resultado, mas na pesquisa dela foi, na verdade, o contrário. Então, tá conflitante. E eu sugeri algumas coisas, vamos ver se como é que vai estar nas recomendações para estudos futuros, mas eu sugeri algumas coisas que podem ser úteis para pesquisas futuras sobre análise de componente, você identificar se pessoas da mesma idade, mesmas características, faz alguma diferença, ou se você precisa modificar outras coisas. Super interessante. Enfim. Aqueles que estão na perspectiva da pessoa são legais também, né? Que é como se ela estivesse enxergando o vídeo, como se ela estivesse lavando as mãos. Que é o de primeira pessoa. Vídeo modelação por primeira pessoa. Aí, Cíntia, aí já é outra árvore de coisas. Quais são os pré-requisitos necessários e repertórios para a criança se beneficiar dessas estratégias, né? Isso. Quando a gente vai pensando em tecnologia de ensino, pelo menos na folha de rosto de programas lá que a gente utiliza na Nexo, tem vários itens antes da gente chegar na estratégia, justamente para fazer o supervisor pensar no processo, né? Então, qual é o programa, qual é a habilidade que você está treinando, e uma das coisas que a gente coloca na folha descritiva é por que esse treino é importante. Boa. Tem 2 itens, né? Um é quais são os pré-requisitos para que você possa ensinar isso, e depois é por que esse treino é importante para a vida da criança. E são 2 perguntas bobas, aparentemente, que a gente já levou para reunião técnica e levou horas discutindo de alguns programas. Por que isso é importante? Porque está no manual? Porque está na EBUS? Porque está no VBMI? Por que é importante para essa criança ela aprender isso? E aí a gente vai tentando ir contra aquela maré de escrever e planejar ensinos totalmente desnecessários para determinadas crianças e determinadas famílias, porque o nosso objetivo não é, eu sempre falo isso, não é gabaritar o protocolo A, B ou C. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dentro daquela comunidade, dentro daquela família, dentro daquela escola. Isso. E quando a gente coloca esse pequeno detalhe na escrita de uma folha de rosto de um programa, a gente vê que sai fumaça, assim, de
E aí a gente começa a descrever e descreve errado. Aí a gente descreve no pré-requisito uma outra coisa que não é pré-requisito. Sim. Na justificativa, uma coisa que não era justificativa. E talvez a gente criar essas contingências para que os terapeutas se questionem e tenham um raciocínio clínico crítico e não reprodutores de manuais, né? Isso. Uma das perguntas que eu mais adoro fazer justamente para ver a cara da pessoa na hora é: por que você escolheu o VibMap? Sim. Eu vejo tanta gente utilizando o VibMap para tudo e seu ponto é perfeito, Cintia, assim, falta muitas vezes esse processo de, peraí, mas por que eu estou usando? É só porque eu estou seguindo a maré? Porque todo mundo usa, estou usando? Ou é porque realmente o meu cliente precisa? Que às vezes você pode usar um componente de um protocolo Isso. para sanar uma coisa que você precisa, né? Exatamente. De novo, é aquilo, acho que tá aí para a gente usar, são protocolos, são manuais, são coisas validadas, e o próprio Código de Ética do BACB propõe que a gente faça avaliação preferencialmente com instrumentos já disseminados na nossa área, o que a gente não pode ser refém de nada nesse sentido, né? Exato. E que isso, de novo, impeça o nosso raciocínio, assim como um software de coleta de dados, assim como qualquer outro recurso, né? Com certeza. Muito bom. Que tem a ver com capacitação profissional, né? A gente vai num ciclo. A gente tem senso crítico, como você falou. É isso. Tudo que eu falar a partir de agora, eu vou estar te repetindo. É isso. Entendeu? Tá. Muito bom, Adriano. Acho que não tem mais nenhuma pergunta nova aqui. Deixa eu só confirmar no YouTube, porque tem uns segundinhos de atraso. Mas acho que é isso. O pessoal está falando que a avaliação é super necessária e importante. Falando que às vezes a exposição visual do dado não necessariamente traz alguma análise complementar aí importante, mas acho que é isso. Adriano, Excelente. só temos a agradecer sua participação. Prazer é meu. Muito obrigada por você contribuir aí para a nossa JAC também, meu nome, em nome da Lu. E se alguém depois tiver dúvidas, quiser fazer contato com o Adriano, ele ficou de mandar alguns links aí, né, Adriano, de recursos, algumas Vou mandar os coisas, materiais, uns artigos. Tá bom. E a gente repassa para todo mundo que se inscreveu em breve. Show. Tem Tá meu bom? e-mail também, tem rede social, então fiquem à vontade aí para falar comigo. Combinado, Adriano. Tamo junto, viu? Bom resto de sábado aí para você, viu? Muito obrigada. Para vocês também. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.